Olá a todos e todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da Gênese, do livro A Gênese, que já estamos no capítulo 10, estudando a formação primária dos seres vivos. O capítulo 10 é a Gênese orgânica, como que começou a vida orgânica na Terra. Estamos nesse subtítulo, Formação Primária dos Seres Vivos. Nós já estamos aqui no item 9. Já teve um vídeo sobre esse capítulo 10 e vamos aqui dar continuidade a esse item 9. Vamos lá, que os bons espíritos nos ajudem e que Jesus nos abençoe. Todas as combinações e milhares de outras se obtém artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Aqui ele está se referindo à formação a formação de tudo que há. Você pode fazer essa combinação em laboratório, mas na natureza ela se forma naturalmente. Por exemplo, uma molécula de água. No laboratório pode-se fazer a experiência de misturar átomos, moléculas e gerar novos produtos, novas substâncias. Não é assim que se fazem remédios, alimentos e etc. Então, é a mesma coisa que acontece na natureza, o homem conseguiu fazer em laboratório. Está se mostrando aqui como é que as coisas se formaram e continuam se formando. É a grande dança dos átomos se unindo por afinidade, dando forma às coisas. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatizados seus princípios constitutivos. Lembra que a gente falou que a Terra, por estar superaquecida, a maioria das coisas estavam volatizadas, estavam na atmosfera devido à grande temperatura. Quanto maior a temperatura, mais substâncias evaporam, mais substâncias se volatizam, né? E quanto mais baixa a temperatura, mais coisas se condensam. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície aquelas matérias não existiam inteiramente formadas. Quer dizer, quando começou esfriar e aqueles elementos que estavam na atmosfera começaram a descer para a Terra, não existia ainda inteiramente formadas, elas começaram a se combinar a partir daí. Porém, no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas, precipitadas por efeito do resfriamento. Olha aí, precipitou, né? Caiu por efeito do resfriamento. Essa substância, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau das afinidades moleculares. É a lei básica da química, a lei da afinidade. Então, é uma lei de Deus. As leis divinas que regem o mundo com suas forças, tanto as leis da matéria, como a lei da afinidade química, como a lei da gravidade, né? Se eu pegar um objeto e soltar aqui, ele cai no chão, é lei da gravidade. Como também as leis morais estão agindo o tempo todo. É assim que Deus age no mundo. Não existe um Senhor barbudo sentado num trono, né? E nem Jesus foi Deus. Suas leis e suas forças no universo, que está impregnada em todo o fluido universal, agem o tempo todo. Como exemplo, temos aqui duas leis da matéria. A lei de afinidade química, que atrai os átomos. A lei da gravidade, que eu citei, que faz as coisas serem atraídas pelo planeta Terra, e a gente tem a impressão que ela está caindo, na verdade ela está voltando para o planeta, colando no planeta. É a lei de atração, né? Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo. Então, isso aqui é bom para os químicos, né?
foram formando os carbonatos, os sulfatos e todos os outros elementos que gera da química. Por isso que eu tenho aqui a tabela periódica. Aí são os átomos catalogados pela ciência e que, na união entre eles, se formam todas as substâncias, né? Na união entre eles se formam todas as substâncias. E sabemos que esses átomos nada mais são do que uma certa forma de arrumação do fluido universal. Esses próprios átomos ainda são divisíveis, a gente sabe, né? Com seus prótons, nêutrons, elétrons, e a ciência hoje já foi mais a fundo, já descobriram outras subdivisões da formação do átomo, que me vem na mente agora o quartzo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Ele está fazendo uma suposição. Imagine que a Terra voltou a ficar quente. Tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, quer dizer, todas as coisas que podem derreter, né, se derreteriam. Todas as coisas que são volatizáveis se volatizariam, né, se evaporariam, né? Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Então, o que ele está dizendo aqui é que se viesse de novo aquela alta temperatura da Terra, muitas substâncias evaporariam, né, volatizariam, outras se fundiriam ou derreteriam e voltaria ao estado primitivo. Porém, ao voltar a resfriar, tudo aconteceria de novo, porque leis imutáveis, leis divinas imutáveis, e tudo se formaria de novo. Olha que diferença de raciocínio da formação do mundo, da formação das coisas, da evolução dos três reinos, mineral, vegetal e animal, muito diferente daquela ideia da fé cega, milagrosa, de que Deus trabalhou 6 dias e fez o mundo. Não é? Mas precisava ser dito assim naquela época. O que entrava na nossa evolução é a gente aqui no século XXI ainda está acreditando nisso. Por isso a minha dedicação em estar estudando aqui essa Gênese. A gente não vai decorar como essas coisas aconteceram, mas vai ficar na nossa mente todo esse processo, né? De forma geral, vai ficar na nossa mente como que esses processos acontecem com o passar dos milhões de anos, né? Essas considerações provam quanta química era necessária para a inteligência da Gênese. Quanto a ciência da química era importante para se compreender a Gênese, para se compreender o início das coisas. Daí um dos motivos porque a nova revelação, a terceira revelação, que veio iluminar muitas coisas, tivesse que esperar o momento certo para acontecer. Tivesse que esperar aquele momento em que o planeta, mais precisamente na França, estava com toda a ciência, toda a arte, todo o raciocínio, toda a intelectualidade ali borbulhando, e a doutrina tinha que começar nesse meio. Porque ela veio com a mesma proposta. Ela veio com a mesma proposta de dar explicações antes atribuídas, as respostas atribuídas aos milagres, a Deus, à Bíblia. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como o fizeram a astronomia e a geologia de outros pontos de vista. Olha só, a química, a astronomia, a geologia, obviamente não está aqui, mas a física e tantas outras ciências que vieram dar respostas diferentes daquelas respostas até então alienantes
aquelas respostas como se um ser mágico, milagroso, chegasse, estalasse o dedo e tudo se formasse. Claro que foi Deus que formou tudo. E para nós espíritas, Deus não é uma individualidade. É um conjunto de leis que nós ainda não podemos compreender o que é Deus. Falta-nos desenvolvimento psíquico ainda, devido ao nosso momento evolutivo. Mas fica claro aí que Deus se manifesta no universo através das leis naturais. A formação dos corpos sólidos, já estamos no item 11. A formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que forma os cristais, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias, ao passarem do estado líquido ao gasoso, ao estado sólido, do líquido ou gasoso ao estado sólido. Esta forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide. Eu tentei achar isso no Google, não achei, para mostrar aqui. Mas deve ser alguma espécie de cristal, né? O cubo, a pirâmide, essas formas, né? É uma forma. Toda a gente conhece os cristais de açúcar candy. É aquele açúcar que eu nunca vi ninguém usar, só vi em filme até hoje, que pega umas pedrinhas de açúcar, uns cristais de açúcar assim, grandinhos, maiores do que um caroço de feijão, maiores do que caroço de feijão, e usa o açúcar em pedras. Eu nunca vi, na minha região não se usa isso. Então ele falou que deu exemplo, esse açúcar candy, ou cristais de rocha, ou sílica cristalizada, são prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. Hexagonal é que tem 6 lados, né? Então, alguém já fez passeio turístico que entra naquelas cavernas que tem as estalactites, aquelas coisas penduradas, parecendo sal, que se solidificam antes de pingar, fica aquelas coisas bonitas? Ali também é um exemplo. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. O diamante, que é uma fortuna, tem os mesmos elementos do carvão de madeira que a gente queima para fazer churrasco. Quer dizer, a gente não, que eu não faço mais churrasco. Então, olha só, o carvão de madeira e o diamante e o cabelo é os mesmos elementos, apenas em proporções diferentes. A gente vai falar isso mais adiante. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devido à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. Teve um caso no Brasil, não me lembro em que cidade, que num vidro se formou através assim desse fenômeno de mudança de temperatura e vaporização de água e formar aqueles desenhos no vidro, desenhou uma figura parecendo o corpo de Nossa Senhora. Se a gente procurar na internet, deve achar isso. E não começou a ter romaria de junto da janela, porque desenhou a forma de Nossa Senhora? Pois é, isso é tudo fruto da fé cega. Nós já passamos, nós espíritas, eu já passei, claro. Porque todos nós estamos no caminho da evolução e temos que respeitar o momento de cada um. Mas, para quem já quer compreender as coisas mais alinhado à razão, é que a doutrina veio para esse salto de compreensão, que devemos sempre aliar a esse salto também o salto moral do amor ao próximo, porque compreender as coisas e continuar no seu orgulho e egoísmo gigantesco não faz o espírito evoluir no amor, né? Ele vai evoluir na compreensão. E os piores espíritos que se manifestam nas nossas mediúnicas são espíritos ainda moralmente inferiores e intelectualmente jamais adiantados. Porque
Alguns espíritos me dizem que eles compreendem a lei de causa e efeito, compreendem a lei da reencarnação, que não precisa ensinar eles, não. E mergulhado na maldade, na obsessão, na perseguição. Só foi um parêntese para mostrar que nós devemos compreender as coisas que estamos estudando, mas nos preocuparmos em evoluir também no amor ao próximo. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, mas que não deixam, por isso, de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e se justapõem segundo o exigem suas formas, de maneira a tomar cada um o seu lugar em torno do núcleo, ou primeiro centro de atração, e a constituir um conjunto simétrico. Ele está aqui explicando como que se formam esses cristais tão bonitos, hexagonais, pela essa força de atração e a característica do átomo. Eles vão se juntando e automaticamente dando essa forma pela lei de afinidade química. Essa lei de afinidade química que a gente tanto repete aqui, é que cada átomo tem seu núcleo, seus prótons, e em volta uma eletrosfera, onde tem os elétrons, as cargas elétricas negativas. Então, cada átomo tem uma quantidade. E, às vezes, uma dessas eletrosferas, ela fica desequilibrada, ela falta um elétron. Isso é química básica, basicona. O outro átomo, sobra um elétron. Então, um buraco faltando e lá um elétron sobrando, ele automaticamente vem ocupar esse espaço e esses dois átomos ficam presos um no outro, formando aí uma molécula. A base da ideia da afinidade química é essa. É um átomo completar a rede de elétrons do outro para que ela fique equilibrada. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais ao grau da temperatura e o repouso absoluto. Então, aí, como toda reação química tem que ter as suas circunstâncias favoráveis de temperatura e pressão, as condições normais de temperatura e pressão, para cada coisa se formar. Por isso que quando a Terra era efervescente, não se formou as coisas que tem hoje, porque a temperatura não era propícia. Né? E se ela fosse fria demais, também inibiria a formação. É por isso que há, assim, certas substâncias que, mudando a temperatura, ela muda de forma. A mais comum, a água. Se a temperatura subir acima de 100, ela vaporiza e vai para o céu. Vai para a atmosfera. Quando esfria, ela cai e chove. Se você botar ela no lugar muito frio, na geladeira, ou lá naqueles países frios, ela vira gelo. Então, essa molécula de água vai do estado gasoso, líquido e sólido, de acordo às circunstâncias. Só para dar um exemplo de como as coisas se formam a depender do ambiente. Compreende-se que um calor muito forte mantém afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, né, porque tudo que é quente, os átomos estão em agitação, impossibilitando-lhe um arranjo simétrico, não lhe consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. Então, toda essa última parte que a gente conversou, ele tentando explicar que como se formam os cristais. Por quê? Porque está se explicando aqui tudo como se formou a Terra. Então ele está mostrando que mesmo essa mesma lei de afinidade, essa mesma lei de atração, que depende das circunstâncias de pressão e temperatura, que formaram os minerais, também formaram, essas leis formaram os seres orgânicos, a matéria orgânica que deu vida às plantas e aos animais. E nós também como animais, né?
A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Então, é o que eu acabei de falar. As mesmas leis naturais. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Eu falei nesse instante que o carvão de madeira, o diamante e o cabelo são formados basicamente, né? A sua maior estrutura é de carbono. Então, 3 matérias, né? Isso, inclusive, existe hoje no mundo, num país da Europa aí, que pega-se cabelo de uma pessoa e faz desse cabelo uma pedra de diamante. Só que o valor do processo fica mais caro do que comprar o diamante. Teve não sei se foi Pelé. Pelé fez, mandou fazer. Com o cabelo da mãe dele, fez uma pedra de diamante. Não tenho certeza da história se é essa, me desculpem. Mas Pelé mandou fazer um diamante do cabelo de alguém. Então, ele está dizendo aqui que tanto a matéria orgânica como a inorgânica são compostas dos mesmos elementos. Eu acabei de falar do carvão, do diamante. Nosso corpo é basicamente carbono também. Por isso que quando morre queimado, fala morreu carbonizado, fica aquele corpo pequeno e preto, porque toda a água saiu e ficou carbonizado. Então, gente, o que é que dá vida a esses corpos orgânicos, plantas, animais e nós, se os elementos químicos são os mesmos? Se os elementos que tem numa cadeira plástica, que ela também é basicamente carbono do petróleo. Petróleo é carbono. É um hidrocarboneto, é um carbono com hidrogênio. Uma cadeira plástica é praticamente carbono. O nosso corpo também tem 4 elementos com predominância quer dizer, 4 elementos em maior quantidade. 97% do nosso corpo são 4 elementos. O que é que dá vida a esses corpos orgânicos? É o que a gente vai mergulhar. Depois desse subtópico, depois desse tópico, formação primária dos seres vivos, a gente vai entrar no princípio vital. Fascinante o estudo. E que aí começamos a entender a vida dos princípios espirituais. E eu tenho que achar aqui onde é que eu parei. Já achei. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. São esses 4 aqui, basicamente, que formam o nosso corpo humano. Só que esse azoto ele tem outro nome, acho que é o nitrogênio. Também o nitrogênio. Então, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Que também chamado de azoto. Os que desempenham papel principal nos corpos orgânicos. Os outros entram acessoriamente. Então, menos de 4% fica para os outros elementos. A grande massa são esses 4. Como o reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais. A seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências dos óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Olha o que ele acabou de dizer. Apenas alterando as proporções desses 4 elementos principais, altera o tipo de tecido, o tipo de matéria que está aí. Apenas alterando as proporções. Lembra que no último estudo a gente mostrou a molécula de água e a molécula de água oxigenada? Que ele deu um nome lá difícil, que eu não vou lembrar agora. Uma é H2O, a outra é H2O2. Só mudou a proporção. Uma é água, a outra é água oxigenada. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra
que igualmente não se encontre no reino mineral. Então falamos aqui da atração, da química, da formação das substâncias, falamos do básico, como as coisas se formaram, como que a Terra resfriou e deu forma a todas as outras coisas, tanto os inorgânicos como os orgânicos. Ainda não falamos de como chega a vida nessa matéria orgânica, orgânica de organismo, não é isso? Vamos deixar aqui, ainda teremos mais um vídeo para terminar esse capítulo da formação primária dos seres vivos. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.